Olá, hoje nós vamos ver o problema de encontrar caminhos mínimos, né? Continuando o tema de otimização em redes. Então, uma das formas de encontrar caminhos mínimos, existem várias alternativas, mas uma delas, e uma das mais famosas, é o algoritmo de Dijkstra. Bom, esse algoritmo, eu elenquei aqui alguns passos para a gente seguir, né? A primeira coisa é atribuir zero à estimativa de custo mínimo de um vértice S. Tá? O vértice S é aquele de origem. Então, eu quero achar o caminho de menor custo entre origem e destino, e como ele sai na origem, faz sentido eu ter custo zero, eu já estou na origem, né? Então, essa seria a raiz da busca, e os outros demais nós eu coloco o infinito, ele tem um custo infinito. E a gente, à medida que for encontrando custos menores, a gente vai substituindo esse valor. Tá? Bom, o passo 2 é atribuir um valor nulo aos precedentes. O que seriam isso, né? Qualquer nó, vou ter na minha estrutura lá para achar a solução, saber a partir de qual nó eu cheguei naquele nó atual. Tá? Esse seria o precedente. Mas inicialmente eu não sei quem são os precedentes, então eu deixo um valor nulo. Todos os nós eles têm um custo infinito e não tem precedentes, a não ser o nó de origem, que o precedente é ele mesmo, então é um valor nulo também. Tá? Ou se quiser repetir também, o precedente do nó origem ser a própria origem, não teria problema. Tá? Bom, o terceiro passo é, enquanto houver vértices abertos, inicialmente todos eles estão, né? Enquanto houver vértices abertos, eu, a partir desse vértice aberto, eu vou tentar chegar em qualquer outro vértice que ele tenha ligação, olhando o grafo. Tá? E aí eu vou ter um custo para chegar nesses outros vértices. Tá? Então, eu vou ver se o custo para eu chegar nesse vértice, mais o custo para eu chegar no próprio vértice que estava aberto, eu somando os dois, se ele for menor do que o custo que eu já tinha para chegar naquele vértice, no novo vértice, eu substituo o custo. E substituo o nó precedente também. Tá? Vai ficar bem mais fácil de entender tudo isso no exemplo. Tá? Depois de fazer essa etapa que eu falei para vocês, a gente fecha esse vértice. Depois que fechou, a gente não volta a visitar mais ele. Tá? E para todo vértice J ainda aberto, né, que seja sucessor de K, então somente a estimativa do vértice K com custo de arco que une K e J, foi mais ou menos o que eu falei para vocês, e a escolha do vértice, qual será o próximo vértice entre os abertos que eu vou utilizar, né, a partir dele tentar chegar em outros nós, vai ser aquele que tem o menor custo. Tá? Bom, vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Aqui eu tenho um grafo, eu não tenho nó de destino, na verdade esse método ele calcula o menor custo para qualquer outro nó do grafo, então o destino pode ser qualquer um desses, né, que vocês queiram. Em alguns problemas eu posso dar qual é o destino, né, mas o próprio método ele calcula para todos. Então nesse caso aqui, a partir do nó origem, tá, eu tenho os outros 4 nós com seus rótulos, eu vou montar essa tabelinha. Então na tabela eu boto a primeira linha, o nome, os rótulos, né, dos nós. A segunda é o custo, então na origem o custo é zero, porque eu já estou na origem. Para os outros nós todos o custo é infinito. E por fim, os rótulos dos precedentes. Né? Qual foi o nó que eu utilizei, né, que eu percorri, que eu passei por ele antes de chegar em cada um desses nós. Como eu não percorri, estão todos eles sem nada, com exceção do primeiro que eu estou nele, e ele é o primeiro, então ele não tem um nó anterior. O primeiro passo é escolher entre os vértices abertos aquele que tem o menor custo. Todos eles estão abertos inicialmente. Tá? O que tem o menor custo, eu tenho custo zero, que é a minha origem. Os outros tudo tem custo infinito. Então, vou escolher a origem. A partir desse meu nó, então, que ele era aberto e eu acabei de fechar ele, eu coloquei em vermelho aqui para indicar quais os nós estão fechados e eu não volto a visitar. Então, a partir do nó S e observando o grafo que está à esquerda, eu vejo que a partir do nó S eu posso chegar ou no nó 1 ou no nó 2, só nos dois.
Tá? E o custo para chegar no nó 1, ele é 10. E o custo anterior era infinito. Então, sempre que eu achar um custo menor, eu substituo. Então, vou substituir 10. E sempre que eu substituo, eu coloco o nó que está servindo de base como nó antecedente. Né? E aqui, então, o nó precedente seria o S. Tá? Aí o próximo nó aqui é do nó S para o nó 2, eu tenho um custo 5, também é menor que infinito, e eu chego através de S, então alimento ali a tabela. Os outros nós 3 e 4 eu não consigo chegar através de S. Então eles não vão ser alterados nesse passo. Então a partir dessa tabela, como ela está montada, tá? Eu tenho aqui esses nós aqui, o 1, 2, 3 e 4 estão abertos. Só o S está fechado. Então eu tenho que repetir agora o processo de escolher entre os nós abertos aquele que tem o menor custo. Então, 2 tem custo infinito, um tem custo 10, o outro tem custo 5. Então, o que eu tenho que escolher aqui entre os nós abertos, para a partir dele tentar chegar em outros nós, seria o nó 2. Então, aqui a minha tabela inicial, né? Escolhido o nó 2. O nó 2, ou eu posso chegar no nó 1 e ter um custo 3, mas notem lá pelo nosso algoritmo. O custo para chegar no nó 1 é o custo que eu tenho do 2 até 1, mais o custo que eu tenho para chegar em 2. Eu tenho o custo 5 para chegar em 2, mais o custo 3 do 2 para o 3. Então, eu tenho custo 8. Se esse 8 for menor do que eu tinha antes, e o que eu tinha antes era 10. Então, ele é menor. Então, eu coloco 8 aqui. E toda vez que eu atualizo isso, eu também atualizo o precedente, colocando como base o da busca que eu estou usando no momento. Então, substituo o S. Então, direto de S para 1 era 10 o custo. Mas eu indo de S para 2 e de 2 para 1, eu tenho um custo 8. É o que está indicado aqui. O próximo passo seria de 2 para 3. Eu tenho um custo 9, mais o próprio custo que eu tenho para chegar em 2, que é 5, então eu teria um custo de 14. Está indicado aqui, chegando no 3 a partir do 2. E por último, eu tenho um custo de 2 para 4, que é um custo de 2. 2 mais o 5, que já era o custo para chegar em 2. Então, eu tenho um custo de 7. Ok, terminei. Eu não tenho mais nenhuma aresta que eu não tenha visitado entre 2 e outro nó. Então, eu vou repetir todo o processo, escolhendo entre os nós abertos aquele que tem o menor custo. No caso, é o 4. Então, a partir do nó 4, eu não posso chegar no 2, porque a aresta aqui ela tem um sentido, né? Então, eu não tenho aresta para o 2. Eu tenho uma aresta para o S, mas o S já está fechado, ele está em vermelho, então não visito mais. E eu tenho uma aresta do 4 para o 3. E aqui o custo é 6. Então, o custo do 4 para o 3 é 6, mais o custo que eu tinha para chegar em 4, que é 7, isso é 13. E o custo anterior era 14. Então, eu substituo. Antes, então, eu tinha o custo para chegar no 3, era o custo de 3 eu vinha pelo 2 e do 2 eu vinha pelo S. Então, seria S, 2 e 3. Mas eu achei agora um custo menor eu fazendo S, 2, 4 e 3. Embora eu passe por mais nós, o custo é menor. Então, eu atualizo aqui, né, com esse valor de custo 13 e 4 como o antecessor desse nó 3. Ok. Eu não tenho mais nenhum nó, então o próximo que eu tenho que escolher entre os nós abertos, ou é nó 1 ou é nó 3. Vou escolher o que tem a menor, o menor custo, que é o 1. Então, a partir do nó 1, eu posso chegar no nó 2, mas o 2 já está fechado. A partir do nó 1, posso chegar no nó 3, o 3 ainda está em aberto. E é só esses dois. Então, do nó 1 para o nó 3, o custo é 1. E para chegar no 1 era 8. Então, 8 mais 1 é 9. O custo para chegar no nó 3 é 9. É menor que 13. Então, eu vou atualizar isso. Está aqui. Tá? Para eu chegar, eu tenho 9 chegando através de 1. Então, o menor caminho possível que eu tenho é de 3, ele vem do 1. Tá? O 1, o antecessor dele é o 2, e o 2, o antecessor dele é o S. Então, o caminho menor para chegar até 3 é esse aqui. S para 2, 2 para 1 e 1 para 3. E o custo é de 9.
Por último, eu tenho o nó 3. Na verdade, eu tenho só a aresta do 3 para o 4. E essa aresta do 3 para o 4 aqui, eu não posso usar porque o 4 já está fechado, está em vermelho. Então, sempre que eu tenho só um nó no final, ele automaticamente eu só vou fechar ele, eu não tenho mais o que fazer. Então, nesse caso, nossa resposta seria essa. Então, a partir do nó S, eu tenho qual é o custo para chegar em todos os outros nós do meu grafo. Ok? Isso seguindo o algoritmo de Dijkstra. E aqui eu utilizei o mesmo exemplo, o mesmo grafo de exemplo da videoaula anterior, só que aqui, em vez de ser um problema de maximização de fluxo, eu utilizei esse grafo para o problema de encontrar o caminho mínimo, né, o caminho de menor custo entre S e T.